Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre aquilo que nós já falamos na semana passada. Na verdade, a ministração de hoje é uma continuação da ministração da semana passada, onde nós falamos sobre fé. Amém? E por que nós estamos falando sobre fé? Por que esse é um tempo onde nós devemos falar sobre fé? Os irmãos sabem, nós temos falado sobre isso, que nós cremos que diante de nós, o Senhor, Ele está trazendo um novo tempo. Nós estamos começando um novo tempo como igreja, nós estamos entrando em um outro ciclo, e nós cremos que este novo ciclo é um ciclo de portas abertas. Nós cremos que este novo ciclo é um ciclo de oportunidades. E diante dessa afirmação tão poderosa, é importante que nós falemos de fé, porque você sabe, nós falamos muito de graça, amém? Eu sei que você já tem ouvido falar de graça, tem 7 anos que nós falamos a mensagem da graça com ênfase, com mais ênfase. E certamente você tem estado conosco durante esse tempo, você é alguém que já está, podemos dizer assim, especializado, já é especialista nessa questão da graça, porque você tem ouvido falar sobre ela já tem um tempo. Mas é muito importante nós dizermos e falarmos que a graça, ela tem, podemos dizer assim, como que eu poderia dizer, um amigo ou uma amiga inseparável. A graça, ela tem uma amiga inseparável, e elas andam de mãos juntas, e é muito importante que você saiba disso, porque você sabe, as pessoas falam muito, né? E nós temos falado da mensagem da graça, ela tem sido libertadora, ela tem sido transformadora, ela tem mudado a sua vida, mas acredite, há quem nos critique por isso. Há quem diga e fala, mas essa igreja só fala de graça, nós precisamos de ser mais equilibrados. Quando as pessoas falam sobre equilíbrio, na verdade elas estão dizendo o seguinte, nós temos que falar da lei também. É isso que elas estão dizendo. Não pode falar só de graça, também tem que falar de lei. Porque na cabeça da maioria dos irmãos, infelizmente, o que equilibra a graça é o quê? É a lei. Mas deixa eu falar para você, a lei não pode equilibrar a graça. Na verdade, a lei e a graça não podem andar juntas. E por que a lei e a graça não podem andar juntas? Porque elas são de naturezas diferentes. Elas não fazem parte do mesmo contexto. Por isso elas não andam juntas. Aonde há uma não pode haver a outra. Onde a lei está, a graça não pode estar. Por isso não tem como equilibrar a lei com a graça. Você sabe? Ou a graça com a lei. Aí eu te pergunto, então como que nós fazemos para equilibrar a graça? Qual que é a mensagem que equilibra a graça? É a mensagem que anda junto com ela. Você sabe que mensagem que é essa? A mensagem da fé. Porque a Bíblia fala o seguinte, você sabe? Como que você obteve salvação? Como que a salvação nos foi dada? Como que você tem tanta certeza e clareza de que você é salvo? É porque um dia você creu, e a palavra de Deus afirma categoricamente, que nós somos salvos pela graça. Amém? Você é salvo pelo quê? Mediante o quê? A fé. Então você percebe que graça e fé andam juntas. Para que eu possa experimentar e receber daquilo que Deus tem para mim, eu preciso das duas coisas, eu preciso de graça e eu preciso de fé. Porque como que eu recebo a graça? Eu recebo a graça mediante a fé. Então o que equilibra a graça é a fé. Então nós temos falado muito de graça, ou não? Mas também temos que falar de fé. Porque a fé é o meio pelo qual a graça se manifesta. Mas aí há aqueles que dizem, não, mas graça e fé só funcionam em relação à salvação.
Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe, tudo que Deus faz nas nossas vidas, o modus operandi dele é o mesmo da salvação. Sabe por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa, o que o Senhor quer é nos abençoar, sim ou não? Mas eu te pergunto, qual foi a maior bênção que você recebeu? Você sabe? Eu vou te falar, a maior bênção não é um carro novo, a maior bênção não é um casamento, a maior bênção não é comprar uma casa, a maior bênção não é prosperar, a maior bênção é a salvação. Não existe bênção maior do que essa. Não existe milagre que se compare à salvação. Não existe. Essa é que é a verdade. O maior milagre que alguém pode desfrutar e experimentar é ter nascido de novo. É ter sido salvo, é ter tido o seu destino eterno mudado. Porque antes todos nós estávamos indo para o inferno. Esse era o nosso destino, essa era a nossa sina. Até o dia em que nós encontramos a graça. E por meio dessa graça nós fomos salvos. E a nossa vida foi mudada, transformada, a nossa história, o nosso futuro, nosso destino foi alterado. E antes nós que éramos escravos do pecado, rendidos, sabe, ao mundo, e destinados à perdição, tivemos a nossa história toda mudada. Meu irmão, não existe bênção maior do que essa. Não existe milagre maior do que este. Eu te falo uma coisa, se o maior milagre que você pôde receber foi a salvação, e ele foi dado pela graça, mediante a fé, os outros não podem ser diferentes. Se a maior bênção que você recebeu foi pela graça, mediante a fé, as outras não podem ser diferentes. Tudo que nós recebemos é pela graça, mediante a fé. E é por isso que nós temos que falar de fé. É por isso que a fé é tão importante. É por isso que a fé é fundamental. É por isso que a fé é vital para as nossas vidas. Você sabe, infelizmente muitos não experimentam, não desfrutam de bênçãos na sua vida, porque às vezes não tem fé. Porque por mais que nós falemos da graça há tanto tempo, e por mais que você sabe de que o Senhor ele tem bênçãos para você, muitas vezes a realidade na vida de muitos irmãos é outra. É uma realidade de uma vida angustiada, de uma vida depressiva. E às vezes nós que somos pastores, vamos aconselhar irmãos, e eles vêm cheios de tanta coisa. Sabe, falando de problemas, situações, e infelizmente não desfrutam, não recebem e não experimentam. E a pergunta que vem é por quê? Por que muitos experimentam, desfrutam e outros não? Eu quero ler um texto, eu quero começar lendo esse texto com você. Abre para mim Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Presta atenção na palavra de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia onde? No homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você sabe, é interessante porque a Bíblia diz que existe uma maldição sobre alguns. E que maldição que é essa, pastor? É a maldição de não experimentar, não desfrutar, não receber graça. E você sabe por que não recebe, que não desfruta, que não experimenta? A Bíblia fala. É porque confia onde? Confia na carne. Quando nós vamos às vezes aconselhar alguns irmãos que estão passando por situações, o questionamento que eles fazem é sempre o mesmo: pastor, onde foi que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz para colher tudo isso? Está sempre focado no que é e no que fez. Deixa eu falar uma coisa para você. A pergunta não deveria ser essa. A pergunta não deveria ser o que eu fiz, ou o que eu não fiz, ou o que eu sou, ou o que eu não sou. Sabe qual que é a pergunta? A pergunta deveria ser: qual tem sido a minha crença errada?
Porque, acredite, o problema não é o que você é, e nem o que você faz. O problema está na crença. É a crença que faz com que eu tenha o comportamento errado. E muitas vezes o problema está porque eu estou crendo de forma errada, tão focado em mim, tão focado nas coisas, nos meus problemas, mas eu não estou crendo de forma correta. E é por causa dessa crença errada que eu não me aproprio da bênção que o Senhor tem para a minha vida. Olha o que o texto continua dizendo. Olha o que acontece com essa pessoa. Ela será como um arbusto solitário no deserto. Tem coisa pior do que isso, que situação terrível. Um arbusto sozinho, no deserto, sem vida, sem esperança. Porque esse é o problema. Imagina, o deserto já é uma coisa ruim. Estar sozinho nele é terrível. Estar sozinho nele deve ser o inferno. Sozinho. Sabe por quê? Porque confia em si mesmo, porque está focado em si mesmo, porque está colocando a sua confiança na carne. E o que é colocar a confiança na carne? É no merecimento, é no que eu fiz, no que eu deixei de fazer, no que eu sou, no que eu não sou. E esse é o problema. E ele continua dizendo, olha o que ele diz: será como um arbusto, volta lá, solitário no deserto, e não verá, quando vier o bem. Tem coisa mais terrível que isso? O bem veio, mas eu não vi. A bênção veio, mas eu não experimentei. A bênção chegou, mas eu não desfrutei, eu não vi. Você sabe, é porque eu confio tanto em mim, estou tão focado em mim mesmo, que a bênção veio e eu não vi. Sabe por quê? Porque eu estava esperando merecer. Eu estava esperando alcançar, atingir, sabe aquele patamar de santidade, aquele patamar de ser bom, de ser isso, de ser aquilo, alcançar todas as qualificações necessárias para receber. E o problema é que eu nunca vou atingir tal patamar, porque as exigências de Deus são grandes, são imensas, e eu fico preocupado, se eu fizer, então eu mereço. Mas aí eu não faço, não dou conta, não consigo. E aí a bênção vem, eu nem consigo desfrutar dela, sabe por quê? Porque eu estava esperando merecer. Essa é a realidade de muitos. Sabe por que não desfruta da bênção? Porque estava aguardando o dia que ele ia merecer aquela bênção. Como ele nunca vai atingir tal padrão, ele não vai vir, ou ele não vai ver quando a bênção chegar. Está entendendo o que eu estou falando? Mas ele continua dizendo, presta atenção: antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. No entanto, presta atenção, aquele que eu falei é o primeiro homem, mas agora eu quero falar de você, amém, meu irmão? Porque você não é esse primeiro homem aqui, você é esse segundo homem aqui. E que segundo homem que é esse? É aquele que diz o seguinte: bendito, o primeiro é maldito, sim ou não? Mas o segundo é o quê? Bendito. Bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Pastor, o que é confiar no Senhor? É não confiar em mim mesmo, é não confiar no que eu faço, é não colocar a minha confiança no que eu sou ou do que eu faço, mas colocar a minha confiança no que Ele fez, no que Ele é. Porque eu coloco a minha confiança em quem? Em Cristo. Por que eu posso receber a bênção? Eu posso receber a bênção porque Ele já fez o que tinha que ser feito, Ele já pagou o que tinha que pagar, o preço já foi pago por Ele, por isso hoje eu posso sim desfrutar de tudo que Ele conquistou na cruz. Lembra daquele corinho antigo? Estou ficando velho, né? Quando você começa a falar de corinho antigo é porque você está ficando velho. Tudo que Jesus conquistou na cruz, lembra? Tem alguém que lembra aqui, pelo amor de Deus? Tem alguns, né? É direito nosso, é nossa herança. Você sabe, tudo que Ele conquistou é direito nosso, é nossa herança. Mas não foi eu que conquistei, foi Ele quem conquistou, foi Ele quem fez. E hoje eu me aproprio. E ele diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é quem?
A esperança não sou eu, a esperança não é o que eu faço, a esperança não é o que eu vou deixar de fazer, a esperança não é se eu vou me tornar ou não, a esperança é o Senhor. Eu confio nele. E aí sabe como que é esse homem? Diferente do outro? Presta atenção. Ele é uma árvore plantada junto às águas. Esse homem aqui, que confia no Senhor, ele é uma árvore plantada junto às águas, que o quê? Que estende as suas raízes para o ribeiro. E olha o que diz, e não receia quando vem o calor, ele não tem medo quando o calor vem. Ele não tem medo das circunstâncias, ele não tem medo, sabe, das más notícias. Tem as más notícias, coronavírus, não sei o quê, ele não teme. E sabe por que ele não teme? Porque ele confia no Senhor, porque ele não confia em si mesmo. Ele não teme o calor, a Bíblia fala que ele não teme o calor, e olha o que mais, mas a sua folha fica verde. E presta atenção nisso aqui, meu irmão, e no ano da sequidão, ele não se perturba. No ano da sequidão, ele não está nem aí. No ano da sequidão, ele não fica aterrorizado. Ele não fica com medo, ele não fica perturbado, ele não fica desesperado, não! E nem deixa de dar fruto. No tempo da sequidão, ele dá fruto. Ele dá fruto. Sabe o que é interessante? É que o primeiro homem que eu disse para você, a bênção veio, sim ou não? E ele não viu. Mas esse aqui, a Bíblia fala que o que veio sobre ele é o quê? É o calor. É a sequidão, é a perturbação. Mas diferente do outro que não viu a bênção, esse aqui não viu a calamidade. Esse aqui não enxergou o problema. Esse aqui não enxergou as circunstâncias contrárias. Sabe por quê? Porque ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque, como eu disse para você, a razão de muitos não desfrutarem, experimentarem, não está no que são, ou no que fazem, é no que creem. Porque infelizmente muitos creem de maneira errada, a fé é errada, a crença é errada. E é por isso que nós precisamos então, de entender algo, que o meio pelo qual o Senhor nos abençoa, é pela graça, não dependendo de nós mesmos, mas mediante a fé. E você sabe, como eu disse no culto passado, existem duas coisas que nós temos que lidar se nós queremos andar pela fé. E a primeira delas é que a fé, ela não anda pelo que vê. Nós não andamos pelo que vemos. O homem de Deus, a mulher de Deus que anda pela fé, ele não anda pelo que vê, pelo que está diante dele. Nós não andamos por aquilo que se apresenta a nós, não. Nós andamos por aquilo que cremos. E eu vou te falar uma coisa. Como que funciona isso, pastor? Na prática. Enquanto aquilo que eu vejo bate com a palavra de Deus, eu creio naquilo que eu estou vendo. Mas a partir do momento que aquilo que eu estou vendo não bate com o que está escrito a meu respeito, eu não creio naquilo que eu estou vendo. Eu creio no que está escrito. Eu creio no que está escrito. Independente do que eu vejo, eu creio no que está escrito. Então a fé, ela precisa de andar acima de duas coisas. Primeiro, daquilo que vê, das circunstâncias. Segundo, a fé tem que andar acima das emoções, porque esse é um outro problema. Há muitos irmãos que eles acabam sendo muito levados por aquilo que sentem, já viu? Se sentem, eles fazem. Se não sentem, não vão. Né? É muito sentido, é muito sensorial. Sabe? Acaba se valendo muito do que é capaz de sentir. E deixa eu te falar uma coisa, que eu falei na semana passada e volto a falar. A fé é o princípio da vida cristã, e sentimentos não deveriam ser dignos de confiança. Não confie no que você está sentindo, porque os seus sentimentos podem te enganar. Sabia? Você sabe? É verdade.
pastora Luiz falou isso hoje cedo, e eu fiquei assustado, mas eu fui pesquisar e é uma grande verdade. Há pessoas que morrem. Há relatos de pessoas que morreram porque pularam em piscinas sem água. Acredita num trem desse? Por quê? Porque achava que tinha água, porque a visão dele acabou enganando ele, ele foi lá e pulou, pá! Porque deixa eu te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou falar para você. Não confie naquilo que você está vendo, e não confie nos seus sentimentos. Não confie nos seus sentimentos, eles enganam. Eles enganam. Você já viu quando você está dirigindo o carro, e na verdade você está parado no carro, e o outro carro do seu lado começa a movimentar, e você tem aquela sensação de que você está indo para trás? Já aconteceu comigo várias vezes, parece que eu falei, na verdade é o outro carro que andou. Mas você teve um sentimento errado naquele momento, que não era verdadeiro. Mas porque você acabou sendo levado por aquilo que você estava vendo. Então, deixa eu falar para você, nessa noite. Não confie nos seus sentimentos. Se você quer andar pela fé, não confie nos seus sentimentos. E diante disso, dessa afirmação, é importante também que nós entendamos algo. Uma vez que nós cremos que tudo que nós recebemos do Senhor é pela fé, a pergunta que vem é, de que maneira que a nossa fé pode e deve se manifestar? Qual que é a forma bíblica da fé se manifestar nas nossas vidas? Qual que é a forma de nós expressarmos fé? Porque presta atenção na lógica, olha para mim, eu disse para você que o Senhor quer nos abençoar, amém? E eu disse para você que Ele faz isso pela graça, amém? E eu disse para você que a maneira dele nos abençoar é pela graça mediante a fé, ou seja, eu preciso de ter o quê? Fé. Mas não basta ter fé, é preciso ter a fé correta. É preciso ter a fé bíblica. E aí vem então o próximo passo. Qual que é a fé bíblica? Porque esse é um outro problema. Há muitos irmãos que confundem isso. E eles acabam achando que a fé, ela precisa, já viu aquele negócio? A fé, para ela se manifestar, uma coisa é o que Deus faz, mas aí tem a sua parte. Faça a tua parte, que eu te ajudarei, já viu? Tem gente que até fala que isso é Bíblia. Que tem a sua parte, tem não sei o quê, aquela coisa. E aí muitos acabam focando nessa sua parte. E porque às vezes focam na sua parte, não recebem de Deus, porque confundem as coisas. Porque é interessante que a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala sobre a minha parte para Deus manifestar a fé, ou fazer algo. Mas existe algo que a Bíblia fala sobre fé e eu quero falar para você nessa noite. Pastor, qual que é a forma bíblica da fé se manifestar? Abre para mim Marcos, capítulo 11, verso 22. Na versão Revista Corrigida, RC. Clica lá, no RCzinho. É isso mesmo? Isso. E Jesus, respondendo, disse: tende fé em... Amém? Porque em verdade vos digo, Jesus está falando de fé aqui, presta atenção, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Presta atenção nisso aqui. Você sabe, esse texto Jesus fala sobre fé. Mas sabe o que é curioso nesse texto? É que Jesus fala para nós crermos aqui apenas uma vez. Uma vez ele fala que nós temos que crer, ou não? Mas 3 vezes ele fala que nós temos que dizer. Ele mostra que a forma de você manifestar a fé é dizendo, falando, abrindo a boca, confessando a verdade, confessando aquilo que você crê. Ele diz, eu tenho que crer, mas não basta crer, eu tenho que dizer o quê? Aquilo que eu creio. Então presta atenção, pastor, qual que é a maneira de manifestar a fé? Você manifesta a sua fé falando. Você manifesta a sua fé dizendo, abrindo a boca, confessando o quê? A palavra.
E não é só uma questão de dizer, porque por outro lado, há aqueles que dizem, então quer dizer que se eu disser que esse púlpito aqui, sei lá, é o quê? Um elefante, vou ser bem exagerado. E eu ficar dizendo várias vezes que esse púlpito é um elefante, em algum momento ele vai ser? É isso? Claro que não. É óbvio que não. Porque o que nós estamos falando aqui não é de uma mágica. O que nós estamos falando aqui não é daquela coisa da confissão positiva. Se eu disser muitas vezes isso, não. Não é dizer qualquer coisa, é dizer a palavra de Deus. É dizer a palavra de Deus. É falar a palavra de Deus, porque é nela que nós cremos. E uma vez que nós cremos nela, nós vamos repeti-la, falar dela. E à medida que nós falamos, à medida que nós abrimos a nossa boca, o nosso coração vai se enchendo de quê? De fé. E uma vez que o nosso coração se enche de fé, presta atenção no que eu vou te dizer. A fé é o meio pelo qual o céu nos atende. O que faz o céu se mover em seu favor, o que move o coração de Deus, é a fé. É a fé. E é por isso que ela é tão importante na nossa vida. E é por isso que sem ela não dá para agradar a Deus. Por isso que não basta crer, é preciso falar. A Bíblia fala, se creres em teu coração e confessar com a tua boca, amém? Será salvo. Tem que crer e tem que confessar. Tem que falar aquilo que eu creio. Porque essa é a maneira de Deus fazer. Porque à medida que nós falamos, presta atenção, a fé é liberada. Você sabe como que você alimenta a sua fé? Você alimenta a sua fé falando. Experimenta fazer isso. Experimenta pegar a palavra. Experimenta repeti-la muitas vezes. Quantas vezes eu fiz isso? Passando por momentos de angústia, dificuldade, precisando de Deus. Sabe o que eu fiz? Peguei a palavra, principalmente os salmos. Salmos é uma coisa boa de você confessar. Porque tem salmo para tudo. Para qualquer situação que você está passando, tem um salmo lá que vai, acredite. E tem dia que o negócio está tão ruim, qualquer coisa que você confessar, já viu? Você confessa algo que talvez não tenha nada a ver, mas é a palavra que o negócio fez no seu coração. Impressionante. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem poder, mas ela tem poder quando ela é falada e confessada e dita. E quanto mais você diz, mais seu coração se enche. E aí você agora pode experimentar de graça e de favor de Deus. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas você sabe, por que muitos desistem? Porque às vezes eles falam e não veem imediatamente. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o milagre na nossa vida, ele é como a geração de um bebê. Muitas vezes ele não vem, sabe, naquele momento. É algo que você fala, confessa, e no mundo espiritual ele já é uma realidade, porque é a palavra de Deus. E por que eu posso crer que no mundo espiritual ele é uma realidade? Porque você sabe, Paulo fala que em todas as promessas nós temos o quê? O sim, eu falei isso na semana passada. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensa em qualquer promessa de Deus para você, qualquer promessa. Eu quero falar para você nessa noite. Sabe o que Deus já disse para você? Sim. Sim, qualquer promessa. Não importa qual. Se é promessa de Deus, você já tem o sim. O sim já está sobre a sua vida. E é por isso que eu posso falar crendo que aquela promessa é uma realidade. Agora, às vezes eu não estou vendo, porque ela demora um pouco. Porque nem sempre é amanhã. E aí muitos irmãos deixam de confessar. Aí você fala, pastor, o que eu tenho que fazer? Continua confessando, até você ver. É palavra de Deus? É promessa de Deus? Fala, vai acontecer. Eu falo isso, sabe, sem medo. Eu falo isso sem medo. Permanece falando, permanece dizendo, permanece crendo, até você ver, até a coisa acontecer. O problema é que às vezes há muitos irmãos que não conseguem enxergar. Como eu disse, há aqueles que a bênção vem, mas eles não veem. A bênção vem, mas eles não enxergam. Conta-se que certa feita,
um homem acabou naufragando. Essa é uma história interessante. Ele naufragou, e ele foi parar numa ilha deserta sozinho, sem ninguém. E ele então orou a Deus, ele era crente, falou: Senhor, me ajuda. O Senhor então colocou no coração dele para ele fazer ali uma cabana, uma tenda, com os recursos que tinha, que o Senhor deu para ele fazer, ele fez, construiu, e ele então podia ali se abrigar. E ele ficou morando naquela cabana que ele havia construído, viu a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas ele orava para que Deus o tirasse dali, porque não era ali que ele queria ficar. E um dia veio uma grande tempestade, uma chuva terrível, com raios, e veio um raio sobre a cabana dele, pá! Tocou fogo em tudo. E aí ele desesperou, ficou bravo com Deus, aquela coisa toda: como que o Senhor pegou a única coisa que eu tinha para me abrigar e queimou? Tá, viu? Mas aí aconteceu que logo depois, pouco tempo depois, apareceu um navio ali e resgatou ele. E ele foi salvo, porque ele havia orado para ser salvo, sim ou não? Era o que ele tinha pedido para Deus. E ele pergunta, o pessoal ali do navio que chegou lá, pergunta para ele: como que foi que vocês me encontraram? E ele falou: olha, nós vimos uma fumaça de algo que estava queimando. E porque nós vimos essa fumaça, nós pensamos: alguém está precisando de ajuda, vamos lá salvar. Sabe uma coisa interessante? É que às vezes Deus usa circunstâncias que parecem contrárias, que parecem completamente, sabe, contrárias àquilo que nós esperávamos. Mas Ele quer pegar aquela situação e Ele quer te abençoar. Muitas vezes você não está vendo, mas a bênção de Deus está lá. A bênção de Deus está. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso que é importante nós termos a fé correta. Por isso que é importante nós crermos da maneira correta. Às vezes a situação que você está passando, a situação difícil que você está passando é apenas uma chave espiritual que Deus quer usar na sua vida para abençoar você. Para abençoar você. Amém, meus irmãos? Eu creio nisso, e eu creio que Deus está falando no seu coração, para que você possa desfrutar de milagre, para que você possa desfrutar de coisas poderosas. Para mim, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Segundo aos Coríntios 4, 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito presta atenção, Paulo está dizendo que a fé é um espírito. A fé é um espírito. E é por isso, presta atenção, que ela pode sim ser contagiante. Por isso que alguém que tem muita fé, ele pode contagiar alguém que está incrédulo, sabia? Porque ela é um espírito. E aí, porque às vezes alguém tem esse espírito da fé, quando ele fala, o outro também fica cheio de fé. Por isso, deixa eu falar para você: ande perto de quem tem fé. Ande perto de quem tem fé. De quem o tempo todo está te encorajando com fé. Corra de pessoas incrédulas. Corra de gente que não crê. Corra de pessoas assim, sabe, ande com aqueles que creem. Olha o que ele fala: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, sim ou não? Por isso é que eu fiz. Eu criei, por isso é que eu trabalhei. É isso que está escrito? Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Quando você crê, sabe o que você faz? Fala. Fala. Abre a boca e fala. Pega as bênçãos do Senhor e fala. É assim que funciona. Esse é o meio pelo qual Deus nos abençoa. Você sabe, é interessante. A Bíblia fala que Jesus fez isso. Antes de Jesus manifestar aquilo que Ele era, antes de Jesus manifestar milagres, Ele falava. Para mim, por favor, lá em João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Esse foi um dos maiores milagres de Jesus, quando Ele ressuscitou Lázaro.
Mas antes de ressuscitar Lázaro, olha o que Jesus disse, presta atenção, disse-lhe Jesus, eu sou o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falava, antes de realizar o milagre, ele dizia, antes de ressuscitar alguém, ele diz, eu sou a ressurreição. E porque eu sou a ressurreição, eu posso manifestar o milagre. Antes de você fazer qualquer coisa, diga. Sabe, abre a boca, fala. Profetiza a verdade a seu respeito. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que ele fez e foi esse o meio pelo qual Deus usou para que o milagre fosse feito através da vida dele. João capítulo 9, verso 5, a mesma coisa. Olha o que ele fala, enquanto estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Isso aqui ele fez antes de curar um cego. Os irmãos sabem, esse cego aqui, ele estava em quê? Qual que é a realidade de um cego? Ele está em trevas. O que é que um cego em trevas precisa? De luz. Antes de Jesus dar luz para aquele cego, o que é que ele falou? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele confessou, ele disse, ele abriu a boca, e fazendo isso, o milagre veio sobre a vida daquele homem. Por isso, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu irmão. Fala o que, pastor? Fala aquilo que você crê. Abra para mim Isaías capítulo 45, verso 24. Isaías 45, 24, olha o que diz. De mim se dirá, tão somente no Senhor há o quê? Justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritam contra ele. Sabe uma coisa interessante? É que quando nós falamos isso, muitas pessoas não gostam. Há quem nos critique. Há quem fale que nós somos aquelas pessoas que querem pregar aquela confissão positiva, já viu? Porque esse é um problema, deixa eu falar para você, sério. Você sabe, o diabo faz muito isso. O diabo ele é especialista em pegar coisas de Deus, bênçãos de Deus, palavra de Deus, e transformar em crenças erradas, exageros. E aí faz com que muitas pessoas deixem de ser abençoadas. Há muitos, você sabe, há muitos que não creem na prosperidade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, prosperidade é de Deus ou não? Claro que é. Mas por que tem muita gente que tem tanto ranço de prosperidade? Por causa do exagero. Porque há quem pregue isso, de uma forma errada. E exagera. E aí tem gente que cria ranço. Não quer mais falar sobre isso. Porque o diabo faz muito isso. Então você tem que ter cuidado com isso. Cuidado para não deixar de ser abençoado. Só porque algum louco, alguém começou a exagerar naquilo que é de Deus. Não demonize, não despreze aquilo que Deus tem para você. Só porque alguém foi lá e fez de maneira errada, equivocada. Está entendendo o que eu estou falando? Não faça isso, seja abençoado. Receba a bênção de Deus na sua vida. Você sabe, irmãos, confesse aquilo que você é. Confesse aquilo que você é. Você sabe, há muitas diferenças da dispensação da lei para a dispensação da graça. Você não sabe, nós temos falado disso há muito tempo. Mas tem uma que ela é fundamental que você entenda. Que diferença que é essa, pastor? Na lei, na antiga aliança, nós éramos servos. Nós éramos servos. E como servos, presta atenção, nós tínhamos que o quê? Fazer. Então aqueles que viveram nessa época tinham que fazer. Porque essa era a lei, fazer, faça e seja. Qual que é a diferença? É que na dispensação da graça, nós não somos servos. Nós somos feitos o quê? Filhos. E qual que é a diferença do filho? Para o servo, enquanto o servo faz, o filho recebe. Nós somos a geração que recebe. Nós estamos aqui para receber. Receber a herança que o Senhor tem para nós, que Ele já conquistou, que Ele já fez, e por isso o que eu tenho que fazer é me apropriar. E é
por isso que essa é uma confissão que você tem que falar todos os dias, lembrar dela constantemente. Eu sou filho. Eu sou filho amado e eu estou aqui para receber do Senhor todas as bênçãos que Ele já conquistou para mim. E nada diferente disso. E uma vez que eu entendo, que eu creio, presta atenção, eu preciso de falar. Falar do quê, pastor? Falar da minha posição. Se eu sou filho de Deus, e Deus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e eu tenho a mesma natureza dele, porque eu sou filho dele, o que é que eu sou? A Bíblia fala, vós sois deuses, sabia? Porque nós temos a mesma natureza do Pai, e se Ele é o Rei, e governa, nós também reinamos e governamos, e a vontade de Deus é essa, é que nós estejamos aqui para reinar, para governar. Reinar e governar sobre o quê, pastor? Sobre as circunstâncias, sobre as situações. Temos que entender quem somos, para que possamos abrir a boca e falar daquilo que o Senhor tem nos dado, e daquilo que Ele nos fez, porque essa é a maneira de Deus fazer. Abra para mim Hebreus, capítulo 10, verso 11, o pessoal do louvor pode subir. Já estou indo para o fim. Olha para mim. Não sai ainda, Deus quer te abençoar, amém? Hebreus 10, verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, amém? A exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a lei, é a dispensação da lei. O sacerdote tinha que oferecer sacrifício todos os dias e nunca descansava, porque ele tinha que fazer, sim ou não? Mas olha o que diz depois. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único quê? Sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Presta atenção, a Bíblia fala que ele se assentou. Ele está o quê? Assentado. Assentado aonde, pastor? No trono, aguardando aí em diante até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Olha para mim, presta atenção. A Bíblia fala que assim como Ele é, nós somos neste mundo. A Bíblia fala que como Ele está assentado, nós também estamos assentados com Ele. Jesus, quando ofereceu o sacrifício, ao invés de fazer como o sacerdote que não tinha descanso, a Bíblia fala que Ele descansou. Ele descansou. E uma vez que Ele sentou no trono e descansou, agora, presta atenção, Ele não tem que fazer mais nada. Sabe o que Ele faz agora? Ele só ordena. Rei não faz, Rei manda, Rei ordena, Rei fala. Assim como Ele é, nós somos. Sabe o que nós fazemos? Nós não fazemos, nós ordenamos. Sabe uma coisa interessante? A Bíblia não fala que nós devemos orar pelos enfermos. Não é isso que a Bíblia fala. Isso é uma coisa interessante. A Bíblia fala que nós temos que comandar e declarar que os enfermos são curados. A Bíblia fala, curai os enfermos. E como que nós fazemos isso? Falando, mandando, ordenando. Esse é um princípio poderoso para a sua vida, meu irmão. Descanse no Senhor e aprenda a falar. Falar o quê, pastor? Falar aquilo que você crê. Falar a palavra de Deus. Você sabe? É interessante. Para mim, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 26. Disse ainda, presta atenção, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra.
Presta atenção, a Bíblia fala que o reino de Deus é assim. É um homem que lançou a semente aonde? O que é a semente? A semente é a palavra. Semente na Bíblia é a palavra. A terra é o coração, porque é com o coração que você crê. Presta atenção. Ele lançou a semente, ele falou. E a semente foi plantada aonde? No seu? Para que a fé se manifestasse. É isso que a Bíblia está falando. Mas olha o que ele diz. Depois, o que esse homem faz? Presta atenção. Depois que ele lança a semente, o que ele faz? Ele vai trabalhar? Ele vai fazer? Ele vai o quê? Dormir. Tem coisa mais fantástica que isso. A palavra de Deus é maravilhosa. Ele lançou a semente que é a palavra, e ele foi dormir. Que semente que é essa? É a verdade a seu respeito. É a promessa de Deus sobre a sua vida. Você abre a boca e fala: sim, esse ano eu vou prosperar. Sim, esse ano eu vou me casar. Sim, esse ano eu verei a abundância de Deus na minha vida. Sim, esse ano eu verei a minha família rendida aos pés do Senhor Jesus. Sim, esse ano portas vão se abrir na minha vida, porque a palavra de Deus diz isso, e a promessa do Senhor para mim. E eu creio, e eu falo, eu abro a boca e eu digo. E depois que eu abro a boca e digo, sabe o que eu faço? Eu durmo, eu descanso, porque não sou eu que vou fazer, é Ele quem já fez, já está feito, já foi me dado, Ele já liberou do alto, e eu posso crer, meu irmão. Eu posso crer na palavra, na promessa que Ele diz. Olha o que diz a Bíblia, presta atenção. Dormisse e se levantasse de noite e de dia, significa que ele continuou vendo a vida. Ele disse e continuou vendo a vida. Ele não ficou desesperado, ansioso, com medo, preocupado. Não, ele disse porque ele creu. E a semente germinasse. Eu achei isso fantástico. Eu não sei contar você, eu fiquei chocado com isso aqui. Olha o que diz a Bíblia. E a semente germinou e cresceu. E sabe o que aconteceu? Ele não sabia nem dizer como. Presta atenção. Se eu sou capaz de dizer como aconteceu, não é milagre de Deus. O milagre é aquilo que eu não sei dizer como. Como que foi? Não sei. Eu estava aqui. Deus deu. Como que esse rapaz casou com essa moça tão bonita? Pois é. Ele confessou, olhou para ela, declarou: é minha. Né? Tomou por herança, posse. Porque isso acontece muito aqui na videira. É impressionante. Ontem eu fiz um casamento e eu fiquei chocado. Chocado. Eu olhei para o noivo e para a noiva e falei: Jesus amado. Pensei, né? O camarada orou muito e ela não orou nada. Já viu? Estou brincando, ela é mulher de oração. Mas você não sabe entender, presta atenção. Eu não sei como, eu não sei explicar. Eu orei, confessei, declarei, de repente a promessa de Deus chegou. E eu não sei explicar como que aconteceu, mas aconteceu. Mas aconteceu, e eu declaro isso na sua vida, meu irmão. Que no final desse ano, ainda no final desse semestre, vou antecipar o negócio. Acontecerão coisas na sua vida. E as pessoas vão olhar e perguntar para você: como? Sei. De que jeito? Sei. Eu estava aqui, né? E aconteceu, chegou, foi. Interessante. E não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Presta atenção nisso aqui. Não perca. Isso é uma chave espiritual. Deus falou comigo hoje de manhã aqui, ó. Presta atenção. Principalmente os solteiros. Eu quero falar com você que é solteiro, que Deus falou comigo a seu respeito hoje. Olha isso aqui. A terra por si mesma frutifica. A terra dá o fruto. Não se preocupe. Porém, olha o detalhe. Olha para mim. Primeiro vem o quê? A erva. Sabe qual é o problema de muitos irmãos solteiros? É que eles já querem o negócio com a espiga
cheia. Sabia? Ele já quer o trem pronto. Ele acha, não, mas eu mereço o trem pronto. Eu falo, primeiro que você não merece nada. O que Deus te dá, Ele dá pela graça, mediante a fé. Mas às vezes o que você está vendo é só o quê? Não é a espiga ainda, é só a erva. Talvez ainda não está tão, né? Ouça o que eu estou falando para você que é solteiro. Às vezes você está deixando de ser abençoado, sabe por quê? Porque você está olhando só a erva. E a erva ainda não é o que você queria. Mas acredite, sabe o que a Bíblia diz? Que essa erva, olha o que vai acontecer com ela. Depois dela vem o quê? Vem a espiga. Irmãos, minha esposa não está aqui. Mas eu vou te falar uma coisa. Realmente, sabe, coitado de mim. É porque você não me conheceu. Eu estou melhorzinho, acredite. Eu não sou aquilo lá, mas eu era terrível. Quando eu falo terrível, era feio mesmo, irmãos. Magro, esquisito, estranho. Quem me conhece antigamente sabe como que eu era. Pastor Michel me conhece, sabe como é que eu era, mas não fala nada não. Terrível. Minha esposa teve que crer muito para olhar para aquela erva e acreditar que um dia essa erva, né, ia ser alguma coisinha. Então deixa eu falar para você, presta atenção. Primeiro a erva, depois a espiga. E sabe qual que é o final? Lá na frente, você vai ter aquele grão bonito, né? Formoso, vistoso, interessante. Acredite no que eu estou te falando. Você sabe, eu quero ler o último versículo. Eu queria que vocês colocassem de pé. Fique de pé onde você está. Porque essa é uma noite que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, amém? Grandes coisas Ele quer fazer na sua vida hoje. Abre para mim. Pastor, o que eu tenho que fazer? Abre para mim Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Ezequiel 37. Presta atenção. Olha o que diz a palavra de Deus. Veio sobre mim, o quê? A mão do Senhor. E Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no vale. Me deixou no meio de um vale que estava cheio de quê? Presta atenção. Às vezes o que nós estamos vendo é apenas um vale cheio de ossos. É a circunstância, é a situação. É algo que não era o que você queria. Mas é o que está diante de você. E a Bíblia fala que foi o Senhor quem o levou lá. E aí Ele me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Estava seco. Não tinha de onde tirar nada. Então me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem reviver? Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a pergunta que Deus faz para você hoje. Esses ossos podem reviver? Essa situação pode mudar? Essa circunstância pode se alterar? Isso pode ser mudado na sua vida? Essa depressão pode ser curada? Sabe, seu pai, sua mãe, sua família pode se converter? Essa situação de desespero, de dívida, sabe, de solidão, essa coisa tão impossível, pode se reverter? É a pergunta que Ele faz. Aí Ele fala, presta atenção. Disse-me Ele: profetiza, abre a boca, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha para a situação, olha para a circunstância e diga: ouça a palavra. Ouça a palavra, ouça o que Deus disse, ouça o que Deus está falando, independente da circunstância. Olha para ela e diz: a palavra, porque ela tem poder. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que
que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Meu irmão, eu quero desafiar você nessa noite a profetizar, a abrir a sua boca. Independente da situação que você está passando, você vai falar a palavra, você vai falar a verdade, você vai dizer o que Deus disse. E eu quero declarar isso no nome de Jesus, que enquanto você ora, assim como Ezequiel viu o milagre acontecer, você vai ver a situação mudando, sendo transformada em nome de Jesus. Comece a orar nessa hora, meu irmão. Qual que é a situação? Abre a sua boca nessa noite e profetiza. O Espírito de Deus está sobre você. O Senhor te pergunta nessa noite: acaso esses ossos podem reviver? Esta situação pode ser revertida, a circunstância pode ser alterada, essa depressão pode ser curada, essa dívida pode ser paga, este casamento pode ser restaurado. Oh! Ei, eu creio! Abre a sua boca! Qual é a situação? Qual é o milagre que você precisa? Ei! Ei! Enquanto você ora, ouça a barulhos de ossos se ajuntando. Os tendões estão sendo formados. A pele está crescendo sobre os ossos. Oh, um exército está sendo levantado. Sim! Vai orando, meu irmão, vai orando, vai orando. Creia, creia, creia. Independente da situação, creia, diga, fale, fale, fale. Diga. Vamos cantar essa canção para encerrar. Fale com fé. Diga! Abra a boca! Diga com fé! Sim! Profetiza! Sim! Aleluia! Aleluia! Aleluia, meu irmão, aleluia! Oh, eu declaro isso na sua vida, meu irmão. Eu declaro que os vales de ossos secos nesses dias vão ressuscitar. Vai ressuscitar, os ossos vão ressuscitar.
e você vai desfrutar de alegria, de bênção, de favor, de prosperidade, e verá a multiplicação do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, meus irmãos, aleluia. Nós estamos encerrados, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.